final da história, como é que se termina. Os meninos falando sobre esse levita, né, que o pai era pastor e se desviou e está na droga catando lixo para comer. Eu conheci também, não só ele, mas muitos, né, que eram obreiros. Quando eu era obreiro da Igreja Mundial, tinha muitos obreiros em Catolé do Rocha, que eu era da Igreja de Catolé do Rocha, e muitos obreiros que expulsavam demônio comigo lá, na época, uns ficaram paralíticos, outros, o demônio pegou e foi tomar cerveja, beber, farrar. Então, da maioria dos que trabalharam comigo, muitos se desviaram, e eram obreiros de autoridade, homens que tinham muita unção. Mas aí é aquele negócio, a Bíblia diz que o amor vai esfriando por causa do pecado. O obreiro começa a pecar, começa a falhar, fazer besteira e acha que nada vai acontecer. Esse levita que os irmãos estavam falando, ele era dirigente dos conjuntos, ele dirigia os conjuntos de Deus, estava bem com Deus, mas ele começou a vacilar, começou a dar brecha. E o interessante é que quando nós pastores, nós obreiros, dirigentes de conjunto, seja quem for que tem algum trabalho dentro da casa de Deus, o inimigo não pensa que Satanás vai pegar você de repente. Não. Ele vai aos pouquinhos. Ele vai tirando você se você perceber que você está saindo da presença de Deus. Ele vai te oferecendo coisas que aos seus olhos antes parecia ser desagradável e que Deus não gostaria, mas aos pouquinhos ele vai te convencendo. Pega uma vez, não se arrepende, já é porta para vir outro, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Em Provérbio diz que um abismo puxa outro abismo. Então quando você peca e você não se arrepende, é porta para outro maior. Quando você finaliza esse maior, vai vir outro maior. Como exemplo de Davi. E Davi era um segundo o coração dele, ele conhecia as leis, sabia que não poderia adulterar e ele sabia que não poderia matar. Mas o que foi que ele fez? O diabo começou a agir nele pelos olhos. Pode ler na Bíblia que Satanás, ele começou a trabalhar em Davi pelos olhos. Então gerou-se um desejo, um pensamento. Então o que é que Paulo diz? Paulo diz que quando gerar um pensamento, um desejo, a Bíblia chama de ira. Mas aí a Bíblia diz para que você não consuma o fruto da ira. Então, por exemplo, pastor, se eu tiver desejo de beber, é pecado? Não é pecado, é um desejo, é uma tentação. Mas pastor, se eu beber, pronto, agora é pecado. Porque desejos, mesmo que você, aprenda uma coisa, mesmo que você seja crente, mesmo que você seja obreiro, pastor, não é que desejo, irmão. Nós estamos com a carne aqui, ó. A carne ela nunca se converte. Então vai vir desejo de prostituição, vai vir desejo de traição, vai vir desejo de você fumar, vai vir desejo de você beber, vai vir desejo de você fazer um monte de coisa. Mas o que é que Paulo diz? Ireis, mas não pequeis. Quer dizer, você pode até vir desejo, mas se você repreende, você não faz, você não permitiu que o pecado viesse à tona. Tentação vai vir. Imagina quantas tentações já vieram em vocês o dia todo de hoje. Desejos, vontades, dificuldades, lutas, que você sobressaiu. Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então sempre vai vir essas coisas para você. Mas você tem a capacidade, pelo poder da palavra, de querer ou não querer, sim ou não? Então se nós caímos, então nós concebemos o pecado. Então se você concebe o pecado, você vai gerar, por exemplo, ovelha produz ovelha, sim ou não? A ovelha nasce, ela cresce, vai dar outra ovelha. A mesma coisa é o pecado. O pecado produzido vai causar outro pecado. Então você vê que Davi, ele olha para a mulher tomando banho, ele viu que o corpo da mulher é um corpo bonito, atrativo. Aí ele sai da janela, a mulher sai do banho, mas aquilo ficou na mente de quem? Dele. Se ele ia comer, estava a fotografia do corpo da mulher na mente dele, e não tirava da mente dele.
Era o pensamento cozinhando ele, os desejos. Então, você que deixou de beber, mas vinha aquela vontade, vai vir o desejo de você beber, vai vir o desejo de você. Mas o que acontece? O desejo ele vem com força. E o que é que nós devemos fazer? Caia de joelho no chão, peça ao Espírito Santo: Senhor, afasta de mim essa tentação, Senhor. Eu não quero isso na minha vida, Senhor. Afasta de mim. Então, aquela força, aquele desejo vai sair de você, porque você está pedindo ajuda de quem? Ajuda de Deus. Você está entendendo? Então tudo isso começa quando você quer se ajudar, quando você quer se libertar. Se você quer se libertar, por exemplo, pastor, eu já joguei a carteira de cigarro no mato, mas voltei a fumar. Então aquela ação que você fez de jogar a carteira no mato foi uma ação de fé. Mas o que foi que faltou? A obra. O que foi que faltou? Autoridade. Tem pessoas que não são crentes, pega a carteira de cigarro, joga no mato e não tem quem faça fumar. Tem pessoas que dizem: nunca mais eu boto bebida na minha boca, mesmo sem ser crente, e não bebe mais. Mas usou o quê? Usou a fé e usou autoridade. Então é como você ter um filho que ele traquina, você bate nele, pá, você bateu. Ele corre para trás do guarda-roupa e fica soluçando e olhando assim para ver se você vem, olha. Então, se você for lá e passar a mão na cabeça dele: não, meu filho, mamãe bateu, pô, você acabou com o teu filho. Perdeu a autoridade. Você deu um tapa no seu filho, ele sai chorando, diz: olha, e se brincar, vai tomar cacete de novo. Ele gera medo de você. Não vou não, papai vai bater em mim. Então, até um animal, ele conhece quem tem autoridade e quem não tem autoridade, irmão. Tem policial que, se for prender um bandido, quem é fulano. Você é um besta. Mas todos, quem é que é fulano? Diz: Deus me livre, ó, já vaza, corre, some, muda de cidade, muda de país, porque sabe que a boca é quente, é verdade? Então, no mundo espiritual, Satanás também conhece quem tem autoridade e quem não tem, irmão. Então, jogou a carteira no mato. Satanás: nunca mais eu boto na minha boca. Pode vir dor de cabeça, pode vir tremedeira, pode vir vomito, pode vir falta de sono. Você diz: Satanás, eu morro em cima da cama e não coloco mais. Você se liberta. Tem pessoas que saem da bebida assim, ó, se tremendo. Não boto mais. Aí fica todo se tremendo, não chega: rapaz, beba com as tremedeiras. Eu não bebo, eu morro, mas não bebo. Por pouco tempo tá bom, tá liberto. É verdade ou não é? É a mesma coisa da moça que namora com o rapaz. Aí chega pro rapaz: amor, eu estou falando para você que está tudo acabado, eu não quero mais nada. Aí quando o rapaz vai andando, aí você vai deixar dar mesmo beijo. Você entendeu, irmão? Falta de autoridade. Então o que nós precisamos é de autor. Você tem que mandar, e você não pode deixar o diabo mandar em você, não. Você vai deixar ser cavalo do diabo, o diabo bota uma cena em você: vai beber, vai fumar, vai roubar a galinha do vizinho, vai. Então você não tem autoridade alguma. O diabo sabe quem tem autoridade. Você tem que aprender a usar a autoridade que Deus te deu. Você tem a autoridade de Deus na sua vida, aprenda a usá-la, porque senão o diabo vai levar você para o inferno, irmão. Porque adianta nós dentro de uma igreja, mas passa ano e ano não se liberta. Você está decretando a sua ida para o inferno. Por quê? Porque Deus não vai tomar você por inocente. Deus não vai. Ou você acha que Deus vai? Então você está na porta de entrar para o céu, mas você mesmo está fechando a porta de você entrar. Em outras palavras, você está dizendo: Deus, eu vou assistir, vou te assistir, mas a minha decisão é o quê? É querer ir para o inferno. Vocês estão assistindo aqui o quê? Não é pastor, é a palavra de Deus. É Deus, é o próprio Deus aqui. Mas o que acontece? Mas muitas vezes, como você não tem autoridade, Satanás ainda fica usando o seu corpo, fica usando os seus desejos, as suas vontades. Então não deixe Satanás usar mais as suas vontades. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.